Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, eu estou num lugar tão bonito aqui. Vocês sabem o River Mall, né? Eu vou localizar vocês, calma. River Mall, aí tem Brus Life, Omnigastro. Aqui com o Dr. João Dietrich. Apresente-se, por favor, doutor. Oi, tudo bom? Boa tarde a todos. Então, Gi, obrigado por vocês estarem aqui. Adorei o convite, estou lisonjeado pela visita de vocês. Então, eu me chamo João Dietrich, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e a gente trabalha aqui na nossa clínica com cirurgia bariátrica, endoscopia, colonoscopia e cirurgia do aparelho digestivo. Também temos uma gastroenterologista clínica, a doutora Vanessa, que trabalha aqui com a gente, para a gente poder atender o pessoal aí, os pacientes aqui da região, sobretudo do aparelho digestivo, né? O nome Omnigastro, quando foi inventado, quando foi criado, teve como uma ideia a gente fazer um atendimento completo do aparelho digestivo. Omni quer dizer tudo, né? Então aqui a gente consegue fazer um atendimento completo do aparelho digestivo pelas várias especialidades. Show de bola, e a gente já deu uma passeadinha aqui, né, doutor? Depois a gente vai mostrar tudo para vocês. São 3 blocos, a gente começa aqui, depois vai conhecer o restante da clínica. É muito bonito, muito acolhedor, né, gurizinho? Parece que tu não tá num centro, né, assim, que faz esse tipo de procedimento, porque vamos e venhamos, vira e mexe, a gente conhece alguém que diz assim, eu preciso fazer uma endoscopia, eu preciso fazer uma colonoscopia, e tudo isso assusta. Mas a gente está aqui porque o que assusta, na verdade, é a pessoa não saber o que vai acontecer. Então, levando o conhecimento para as pessoas, isso se torna muito mais fácil, eu acredito, não é? Exatamente. A gente sempre tem medo do desconhecido, né? Sim. Então, no meio da pandemia, tem uma história muito legal sobre o desconhecido. No meio da pandemia, eu tava a pandemia mudou todo mundo, eu tava com a vontade de pular de paraquedas no rosa. E aí, eu comecei a estudar, né? Porque tudo tem que ser assim, então a gente tem que entender o que a gente tá fazendo. E tudo saiu muito seguro, foi muito tranquilo, muito, muito gostoso, a gente conseguiu aproveitar muito, né? E eu levo essa ideia para tudo na vida da gente, principalmente quando a gente vai falar em tratamento médico. É normal, é habitual os pacientes ficarem ansiosos, é habitual os pacientes ficarem nervosos porque não sabem o que está acontecendo. Então, sempre quando a gente consegue explicar bem o que vai ser feito, como vai ser feito e a segurança do que a gente está fazendo, eu acho que isso é primordial para a gente conseguir continuar o tratamento. Quantos pacientes eu escuto principalmente de outros lugares, que eles não seguem o tratamento, eles não seguem as investigações necessárias pelo simples fato de ou tem algum preconceito ou tem medo de algum exame, né? Então a gente entender a tranquilidade das coisas, entender a segurança, acho que facilita e faz com que os pacientes consigam fazer as investigações necessárias e, quando necessário, também fazer os tratamentos que a gente pode proporcionar. E a gente vai explicar tudo isso no segundo e no terceiro bloco, justamente para desmistificar, para mostrar, para dizer como é que funciona, porque tu imagina a condição de um médico que tu chega com uma queixa e de repente tenta tratar e ele está com uma queixa, ele precisa se haver com alguma imagem para dizer, não, olha, é isso aqui que tu tens. Né? Por isso que é tão importante quando assim, chega essa queixa, esse sintoma do paciente, dizer assim, que é importante fazer endoscopia, colonoscopia, e esses são exames assim que fazem, por exemplo, tem histórico familiar, tem que fazer, com quantos anos tem que começar a fazer, mas eu não sinto nada. Eu escuto muita gente dizendo assim, mas sei lá, minha avó tinha pólipo no intestino, mas então tens que fazer, mas eu não sinto nada. Por que é importante fazer? Então, vamos começar a ideia lembrando de que a gente tem que fazer exame de endoscopia e colonoscopia de rotina, né? Como um exame preventivo, da mesma forma que o homem vai, lembrando o Novembro Azul agora, fazendo o cuidado da próstata, as mulheres se cuidam mais, né? A mulher está sempre cuidando da mama, colo uterino, então o homem também tem que cuidar da próstata. Mas tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que fazer exames preventivos do aparelho digestivo. Então, a partir dos 40 anos, o ideal é pessoas fazerem uma endoscopia. E a partir dos 45 anos, mesmo assintomáticos, eu não sinto nada, não tenho nenhuma queixa. É importante a gente fazer exame de colonoscopia. Então, endoscopia aos 40, colon aos 45 anos. Por que isso é importante, Gi? Isso é importante porque a gente consegue, primeiro, fazer o diagnóstico de lesões muito iniciais
ou o que a gente chama de lesões precursoras. Quando eu tenho uma lesão precursora, por exemplo, o clássico que a gente sempre fala é o pólipo na colonoscopia. Você falou de pólipo. O pólipo na colonoscopia ele é uma lesão precursora, então ele pode vir a se tornar um câncer de intestino. Quando a gente vai lá, faz a colonoscopia de rotina, e a gente remove esses pólipos, a gente evita com que esses pólipos se tornem uma neoplasia. Então, eu gosto de encarar a colonoscopia muito mais como um exame de prevenção, em que eu vou lá, faço uma limpeza dos pólipos do intestino e previno com que haja câncer do intestino, e do que simplesmente de que ele faça a detecção, o diagnóstico, né? Mas ele também faz o diagnóstico precoce. Então tem alguns pacientes que a gente faz a colonoscopia sem estar sentindo nada e acaba, infelizmente, fazendo o diagnóstico de câncer do intestino sem ele dar sintoma. Obviamente que quando ele não está dando sintoma, a chance da gente tratar e da gente curar esses pacientes são acima de 90%. Então por isso que é muito importante a gente fazer os exames como prevenção e não simplesmente quando a gente tem alguma queixa ou alguma crise. Verdade, show de bola. Vou fazer, até porque assim, quando falas em mulher, as mulheres assim já estão acostumadas, ginecologista uma vez por ano, Papa Nicolau, e por que não passar isso para as demais áreas, né? Para não ter nenhuma surpresa. Vamos fazer o seguinte, vamos para a parte prática então, assim, vamos mostrar, né? Vamos mostrar. A gente tá aqui vocês estão totalmente em casa, totalmente à vontade. Conforme a gente tinha combinado, o objetivo da gente sentar e conversar é tentar desmistificar, é a gente trazer a informação importante e ao mesmo tempo tentar desmistificar, tentar fazer as pessoas entenderem a importância e a tranquilidade que é fazer esses exames diagnósticos. Então, tá bom, só uma paradinha para os nossos comerciais e a gente já volta aqui com o Dr. João Dietrich. Já voltamos. Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. E estamos de volta, gente. Vamos invadir a clínica daqui do Dr. João Dietrich. Vem pra cá. Olha aqui que lugar mais lindo. Deixa eu lembrar o nome aqui pra vocês. É Bruce Life. Olha só. Tem uma recepção, como ele falou. Tem um banheirinho aqui pro preparo. Tudo muito bonito. É Bruce Life e Omni Gastro. E olha aqui. E aqui nós vamos chegar na sala que acontece então o procedimento de colonoscopia e endoscopia. Cadê, doutor João? Dá licença. Ó, tá ali o homem, ó. Oi, vem pra cá. Vamos fazer exame pra ver, né? Como é que funciona, doutor? Vamos fazer assim, né? Endoscopia, colonoscopia. Vamos falar dos dois. Como é que funciona? Meu nome já tá ali, ó. Teu nome tá pronto ali. Então, eu já deixei pronto o exame da Gi esperando no nosso programa, tá? Eu quero explicar um pouquinho como é que funciona aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar tudo. Como é que vai assim, ó, sabe aquela coisa? Tem um parente fazendo endoscopia, colonoscopia, assiste esse programa, manda, vamos se cobrir de conhecimento, que daí não tem medo, não tem receio, né? Gi, os exames são muito semelhantes. O que muda é que a sedação para colonoscopia é um pouco mais profunda, às vezes é feita pelo médico anestesista, e também muda a via de acesso. De resto, é tudo muito, muito próximo, né? O exame de endoscopia
endoscopia ele vai ser feito com preparo somente de jejum, né? O paciente faz 10, 12 horas de jejum. E a colonoscopia tem que fazer um preparo laxativo. O paciente tem que fazer uma limpeza do intestino para a gente conseguir fazer um exame que seja totalmente efetivo, que a gente consiga ver pequenas coisas, né? Tem diferença no preparo, que seja mais, que seja menos? Tipo assim, não, o preparo é isso. O que comer antes, isso é importante para na hora... Porque assim, vamos explicar bem, cadê a mangueira do negócio? Vamos explicar, o pessoal gosta de saber. Pode ficar à vontade. Então, a primeira coisa, quando o paciente chega, a gente vai fazer uma monitorização não invasiva, coloca o oxímetro de pulso. Todo mundo aprendeu que era oximetria no Covid, né? Para ver a saturação, né? E esse aqui é o dispositivo, é o nosso aparelho que a gente faz endoscopia e colonoscopia. O que muda? Muda somente, como você falou, a mangueira. Muda somente a sonda do exame que a gente usa. A sonda do endoscópio é de 1,1 centímetros, mais ou menos. A do colonoscópio é um pouco mais comprida e um pouquinho mais espessa. Simplesmente pelas manobras que a gente tem que utilizar durante o exame. O pessoal sempre pergunta assim, tá, e como que isso é limpo, esterilizado, né? Boa pergunta. Esse dispositivo, a gente tem regras da Vigilância Sanitária, da Anvisa, né? Sobre como que a gente faz a sanitização desses aparelhos. Então, esses aparelhos eles são lavados e são colocados dentro de uma solução que faz a sanitização, que faz a limpeza completa desses aparelhos para a gente poder estar utilizando eles entre um paciente e outro, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma segurança de próximo a 100% de fazer o exame com um aparelho que está totalmente sanitizado, né? Esse aparelho, então, ele gera uma imagem, né? No caso, a gente está utilizando um aparelho japonês. Esse aqui é um aparelho japonês da Fujinon, né? Top de linha. E a gente tem várias opções com ele, né? Hoje em dia a gente consegue ver... Antes eu e a Gi fizemos umas fotos aqui, vamos ver como é que a gente está na câmerazinha aqui. Então a gente consegue ver, quando a gente faz uma filmagem bem de perto, a gente consegue ver detalhes muito delicados, né? Eu estou colocando aqui perto da minha barba, a gente consegue ver detalhes muito delicadinhos do que é das estruturas dentro do corpo humano. Então, por exemplo, ali, se a gente for ver só um exemplo que a gente não faz isso durante o exame de endoscopia. Por exemplo, a campainha ali do doutor. Sim. Então a gente consegue ver detalhes que com aparelhos antigos a gente não conseguiria ver. E detalhes que a gente a olho nu também não conseguiria ver, né? Então se o gurizinho puder colocar a câmera aqui pra gente. Esse aqui é o aparelho de endoscopia, então. Ele tem uma luz. Eu vou desligar a luz um pouquinho só para facilitar a filmagem do gurizinho também. E aqui, gurizinho, a gente tem as manoplas, tá? As manoplas, elas fazem com que a gente consiga fazer movimentos muito precisos com a parte distal do aparelho. Então, manobra para frente e para trás, para um lado e para o outro. E com isso, a gente consegue acessar quase que qualquer local dentro do abdômen, quando a gente fala de esôfago, estômago e duodeno na endoscopia, e quando a gente fala de intestino grosso e finalzinho do intestino delgado, o ilho na coluna. Então, assim, só para entender, o aparelho é o mesmo, só muda a via de acesso, ou é por cima ou por baixo, falando bem o português. E a pessoa chega aqui, ela vai receber uma sedação na veia, vai dormir um soninho. Um soninho legal. Eu sempre brinco, vai ser o melhor sono da vida. E gente, eu já fiz, vou abrir aqui, vocês sabem que não tem isso comigo, já fiz colonoscopia e a minha mãe ri, né, porque eu já fiz. E daí, assim, aí eu saí de lá, ai, que coisa boa. Ela disse, minha filha, calma. Porque realmente doer não dói. Zero dor. O que a gente tem de desconforto eventual é o preparo. A preparação às vezes fica ruim, mas o exame em si é totalmente seguro e, como você falou, esse é o mais importante, é indolor, a gente não sente nada, né? Então, quando a gente faz uma endoscopia, uma colonoscopia com uma equipe com sedação adequada e tudo, é pra gente vir, terminou o exame, vai para casa e tá tudo certo. Não é para ter desconforto maior nenhum. E quando a gente faz diagnóstico de alguma lesão, eventualmente a gente já trata no meio do procedimento, ou eventualmente a gente tem que marcar uma segunda etapa para fazer o tratamento. Então, isso é uma coisa muito importante também. Além de a gente conseguir fazer diagnósticos com os aparelhos, a gente também consegue fazer tratamento.
Pois então, daí vamos visualizar a cena aqui, ó. Chega, aí oxímetro, fica de ladinho, vem aqui endoscopia. Acontece da pessoa acordar no meio? É bem raro hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem fármacos sedativos que eles têm uma meia-vida muito pequena. Então, o início da ação é rápido e o final da ação também é rápido. A gente consegue ir titulando durante o exame, que às vezes é feita a sedação pelo anestesista, eventualmente por um outro colega, e a gente consegue ir titulando essa sedação durante o exame, e isso torna o exame... É bem raro com que as pessoas acordem no meio do exame. Isso acontecia com os fármacos mais antigos. Sim. Antigamente, quando se fazia exame de endoscopia e colonoscopia. E assim, ó, dura mais ou menos quanto tempo? Eu vou fazer uma colonoscopia, claro, aquilo que eu falei do preparo é o mais chatinho, né? Tu tem que tomar aquele dia de rainha, tu tem que ir no banheiro, tu tem que limpar tudo, por exemplo, no caso da colonoscopia. Exatamente. Mas quanto tempo dura os procedimentos? Os procedimentos duram mais ou menos, em média, uns 40 minutos, quando a gente vai fazer endoscopia e colonoscopia junto. 40 minutos, 1 hora, tá? Eventualmente, tem exames que são mais rápidos, óbvio, e eventualmente tem exames que são mais demorados. Por exemplo, o paciente tem um monte de pólipo no intestino, a gente vai tendo que tirar um a um. Esse procedimento vai ser mais demorado. Eventualmente, tem um exame que é muito rápido. O paciente tem um trato digestivo que facilita o exame, o paciente tem uma sedação tranquila, eventualmente o exame é mais rápido, mas mais ou menos uns 40 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, gurizinho, como é que estamos de tempo aí? Acho que, né, a gente volta no terceiro bloco, falando assim, ó, o que pode ser encontrado tanto na colonoscopia, tanto na colonoscopia, né? Falei endoscopia, as duas. Porque pólipo na colonoscopia, ok. E o que pode acontecer no estômago? Calma, deixa eu me organizar aqui nas perguntas. A gente já volta explicando tudo aqui com o Dr. João Dietrich. Tá bem? A de pergunta, o Dr. Luiz Daural sim responde. Doutor, tem algum que as pessoas acabam perdendo os dentes, né? O dente vai ficando molinho. Como que chama isso e como é que a gente pode explicar isso? Ótimo, Gi. Essa doença a gente chama de doença periodontal, que é aquela doença que afeta ao redor do dente. Então, muitas vezes o dente está íntegro, está saudável, mas, né, o que segura o dente, que é a gengiva e o osso do paciente, esse está comprometido. Então, aí ele teve provavelmente alguma inflamação na gengiva, inflamação óssea, que causou essa doença periodontal. Quando ela está no estágio inicial, ela é chamada de gengivite, que é quando sangra a gengiva, mas ainda não há uma perda óssea nem periodontal, é só mais um sangramento gengival, mas já é um aviso. E quando ela é mais avançada, a gente chama de periodontite. Aí já comprometeu realmente perda óssea, perda gengival, e existem diversos graus de periodontite, né? Grau 1, grau 2, grau 3. E quando ela já está no grau 3, geralmente a mobilidade já vai estar presente e a necessidade de extração desse dente ela já existe. Então a gente atende, infelizmente, bastante pacientes que apresentam esse problema da periodontite, atinge bastante os pacientes adultos e, nesse caso, a única solução realmente é a extração, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, doutor, mas extrai, quando que vai poder reabilitar, fazer os implantes? Em alguns casos, a gente consegue já extrair e já colocar o implante na mesma posição, né? Desde que não exista nenhuma infecção ou inflamação mais severa. Em alguns casos, quando o problema é um pouquinho mais avançado, ou quando já não existe muita estrutura óssea para instalar o implante imediatamente, a gente vai aguardar entre 2 a 3 meses depois da extração para conseguir, então, colocar o implante. Então, dependendo do caso, a gente tem que esperar um pouquinho ou já conseguir colocar realmente de forma simultânea, né? Extração mais implante na mesma sessão. Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos,
comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente. Tá uma coisa isso aqui hoje. Eu quero te agradecer, doutor João, porque seriam poucos os médicos que nos possibilitariam mostrar tudo isso aqui, com tamanha riqueza de detalhes. Ó, estou fazendo uma endoscopia, uma colonoscopia, e se achar o pólipo, se achar alguma coisa, ele está aqui, ó, tá no playground dele, né, doutor? Como é que ele disse? O escritório é na praia, é lá, gurizinho, ó. É, doutor? Hoje, assim, ó, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? O objetivo do nosso trabalho não é só a gente atender bem o paciente, a gente tratar bem deles. É também divulgar o que é feito, é explicar como que é feito para tranquilizar as pessoas. Então é um prazer enorme estar aqui. Eu que tenho que agradecer para vocês estarem aqui, tá bom? Isso faz toda a diferença, eu acho, porque daí, como que aquilo que nós falávamos no primeiro bloco, quando a pessoa sabe o que vai acontecer, fica mais fácil. Fica muito mais tranquilo. Todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Tá. E aí, o que vai acontecer? Como é que nós vamos demonstrar isso para as pessoas que estão em casa? Então a Gia é minha auxiliar hoje, tá? Ela está começando, vamos devagar, com paciência aqui, então. Vamos. Gia, a gente vai fazer uma hipótese aqui. Vamos que a gente encontrou um pequeno pólipo na endoscopia ou na colonoscopia, né? Certo. Vou aproximar um pouquinho mais o aparelho aqui para ficar mais fácil. Beleza. Então a Gia vai ser minha auxiliar, né? A Gia vai ser minha auxiliar, fechada a pinça. Essa aqui é uma pinça de biópsia. E eu vou tentar mostrar para vocês lá, depois o gurizinho filma a câmera, o que a gente faz. A gente passa uma pinça através do canal de trabalho, né? A ponta do aparelho está lá, colocada lá no final do trato digestivo, está colocada lá no estômago. Pois bem, estou chegando aqui e percebi que eu tenho uma gastrite aqui, ó. Então eu estou filmando lá embaixo. O que acontece? Passei a pinça acaba saindo. Pode abrir para mim? Isso. Só um minutinho. Abre. Fecha. Isso. E assim a gente consegue fazer as nossas biópsias, tá? Vamos só mais um pouquinho. Fecha. Perfeito. Olha ali. Tá? Então a gente consegue fazer nossos tratamentos. Outro dispositivo que a gente usa muito. Interessante demais, gente. Outro dispositivo, pode soltar esse. O gurizinho conseguiu mostrar ali mostrou o gurizinho? Outro dispositivo que a gente usa bastante também é a alça de polipectomia. Como é que a alça de polipectomia funciona? Pode deixar fechado para nós, Gi? Então, eu vou passar a alça de polipectomia através do canal de trabalho. Vou lá buscar um pólipo, né? O pólipo agora, para vocês entenderem, esse é o nosso esquema de pólipo aqui. Então, o que a gente faz, Gi? A gente pega uma alça, que tu tá manejando aí para mim, então... Vou passar a alça através do canal de trabalho. Terminei de passar a alça através do canal de trabalho. Você pode abrir ela para mim, por favor? Isso, abre toda. Isso, toda. Abriu ali a alça, tá? Então é como se fosse uma pequena forquinha mesmo, tá bom? Aí o que a gente faz? A gente coloca ela, passa ela através do pólipo. Pode fechar. Ai, meu Deus, tem que puxar. Tá ótimo. A assistente está indo muito bem. Então tá ali o nosso pólipo totalmente pego pela nossa assistente Gi, né? Pronto para ser retirado. Então a gente pode tirar somente com a alça, então cortando com a alça, ou utilizar do eletrocautério. Tá certo então. Pode abrir para nós, Gi? Peraí, aqui, volta. Isso. Tá, e daí... Gi, a gente começa quarta-feira, 7h30 da manhã, viu? Você esteja aqui. E é isso aí, tudo que pode estar aparecendo. Caso tenha algo mais sério, daí sim vai para outro tipo de cirurgia. Eventualmente a gente faz uma biópsia, se tiver algo mais sério, a gente pode também estar indicando alguma cirurgia para esses pacientes. Né? E as formas de cirurgias hoje em dia? É aberto? É por vídeo? Como é que funciona? Gi, hoje em dia a gente tende cada vez menos a indicar cirurgias de forma convencional, né? Com corte, Aqui na clínica a gente trabalha muito mais com cirurgia laparoscópica, né? Então, por quê? Porque o paciente tem um retorno muito mais rápido das suas atividades. Hoje todo mundo se preocupa com isso, né? Se eu fosse te programar uma cirurgia e dizer assim, Gi, tu tem 0% chance de morrer, mas tu vai ficar 3 meses parada, tu não ia gostar dessa cirurgia. Hoje em dia a gente tem a via
laparoscópico permite que 99,9% dos pacientes estejam de volta às suas atividades em 10 a 14 dias, independente da cirurgia que a gente faz por via laparoscópica. Isso facilita com que as pessoas tenham um tratamento muito mais diferenciado e possam voltar às suas atividades, porque ninguém gosta, ninguém quer ficar parado se não ficar mais doente ainda, né? E daí, assim, ó, a gente falou dos pólipos, o que pode encontrar tudo numa endoscopia, no caso de... Numa endoscopia, os principais achados numa endoscopia. No esôfago, a gente vê achados secundários ao refluxo gastroesofágico, que são as esofagites. No estômago, a gente vê principalmente as gastrites, a gente vê pólipos também, igual ao intestino, e no estômago a gente faz uma coleta para ver a presença de uma bactéria que chama Helicobacter pylori. Ela está presente em mais ou menos 30% dos brasileiros e ela causa a famosa gastrite, também é um fator de risco por câncer gástrico. Então, esses são um dos achados. No duodeno, a gente pode achar sinais de erosão ou úlceras, né? Todo mundo lembra da palavra úlcera, e também a gente pode achar sinais indiretos de doença celíaca. São os principais achados, assim, resumindo muito o que a gente pode ver numa endoscopia. Na colonoscopia, a gente indica ela para doenças inflamatórias intestinais, para dores abdominais, mas os principais achados que a gente mais acha na colonoscopia são os pólipos. E quando a gente acha algum pólipo, a gente vai lá, remove, como eu falei no primeiro bloco, a gente está prevenindo o câncer do intestino. Meu, que maravilha, gente. Faz o seguinte, compartilha esse programa, assim, principalmente com os mais velhos, assim, ó, tá sentindo uma coisa. Primeiro que, assim, ó, trouxe para o corpo físico um sintoma, já vai ver o que é, né? Isso, quanto antes a gente procura, antes a gente acha, aquela coisa assim, quem procura acha, não, mas se a gente não acha e não procura, esse problema só vai ficar para mais tarde. É como se fosse uma conta para pagar. Eu não vou nem procurar meus boletos. Se eu não procurar eles, em algum momento eu vou ter que pagar, eles vão estar custando um pouquinho mais caro, porque tem juros. Com certeza. Ô, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos fechar o programa dizendo para o pessoal assim, ó, fiquem ligados nos sintomas e dizer certinho onde é que é o atendimento, como é que funciona, para o pessoal, né, procurar a saúde. É saúde, é prevenção, na verdade, né? Perfeito. Então, Gi, essa ideia tua, né? Sempre a gente cuidar dos sintomas precoces. Quando tiver algum sintoma, procura, né? É muito melhor procurar por uma bobagem do que quando for procurar ser alguma coisa mais séria. Então, esse legado é muito importante. O segundo, endoscopia e colonoscopia tem idade para fazer. As endoscopias começam aos 40, a coluna aos 45. Façam mesmo que assintomáticos. Quem quiser procurar a gente, não precisa procurar só a gente, tem um monte de médico bom aqui em Brusque também, tá? Quem quiser procurar a gente aqui na Omni Gastro, a gente atende aqui no Shopping River Mall, né, que fica na Avenida Otto Renault 445, e a gente está disponível para fazer os exames aí do pessoal, para fazer cirurgias e estamos à disposição. Muito obrigada, doutor. Meu, foi uma aula, né, gurizinho? Eu gosto tanto de fazer esse programa porque eu sempre aprendo e a gente pode passar esse conhecimento adiante, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Até. E nós ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso, não é? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.